A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos. Irmãos, eu vou deixar aqui uma palavra ao coração dos irmãos, que está lá em Mateus capítulo 8, versículo 23, diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, uma passagem conhecida, e me chamou muito a atenção os detalhes desta passagem. O aprendizado dos discípulos aqui, falando a respeito de fé. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que a tempestade era violenta, porém Jesus estava dormindo na polpa do barco, enquanto os discípulos tinham perdido o controle de toda a situação. Preocupação, medo de morrer, ao ponto de acordarem um mestre. Quando Jesus se levanta, ele acalma o vento, acalma o mar, mas ele faz menção de questionar os discípulos, chamando os discípulos de homens de pequena fé, ou seja, a fé dos discípulos se abalou num momento de dificuldade. Não é diferente, irmãos, do que estamos passando nos dias de hoje. Bem verdade que a preocupação, ela bateu na porta. Ela está dentro da nossa casa, ela está no meio da nossa parentela, ela está no mundo. Mas eu ainda creio que Deus está no controle de tudo. Então é um momento para mim, para você, praticar a fé, irmãos. De alguma forma, nesse momento tão difícil que passamos, crer que o nosso Senhor Jesus Cristo está no controle de tudo, que pode, de alguma forma, acalmar esse vento, acalmar essa tempestade que está assolando a minha vida, a sua vida. Irmãos, é uma passagem a qual os discípulos precisariam praticar a fé, e não é diferente na minha e na tua vida. Nós precisamos praticar a fé nos piores momentos. Quando eu vejo Abraão, a chamada dele era tão interessante de se observar, porque Deus falou: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai por uma terra que eu te mostrarei. Deus não revelou aonde Abraão iria, mas Abraão tinha promessa. Quando a gente vê Abraão com a sua mulher estéril e Deus inúmeras vezes fazendo promessas: Abraão, conte quantas estrelas tem no céu, conte quantas areias tem no mar. Não dá para contar, é o que eu tenho prometido para você, a sua descendência. Mas ao momento que Abraão está com teu filho, o próprio Deus acha por bem provar Abraão. E eu tenho certeza absoluta que ali entrou uma preocupação no coração de Abraão. Deus disse a Abraão: olha, sabe a quem aquele tu amas? Vai ao Monte Moriá e sacrifique ele para mim. Abraão foi, irmãos, mas eu acredito que a preocupação estava dentro do coração de Abraão. Porém, quando Abraão chega ali com os seus moços, ele deixa os seus moços e fala: olha, ficai aqui, que eu e meu filho vamos ali adorar ao Senhor e voltaremos. Uma fé tremenda, mas percebemos que ali no sacrifício, Abraão foi até o último momento, aonde bradou do céu, e Deus entendeu que Abraão amava ele acima de todas as coisas. Irmãos, eu louvo a Deus pela minha vida, pela sua vida, pela igreja, pela palavra que temos diária. E em meio a tanta preocupação, nós precisamos deixar um pouquinho a preocupação de lado e praticar a fé. Deus ainda é poderoso para se levantar, para acalmar essa tempestade. Deus não saiu do controle da situação. A minha vida, a sua família está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Então pratique
esta fé, irmãos. Não deixe nada abalar a sua fé. É o momento agora para mim, para você, se humilharmos diante da presença do Senhor e crer que Deus é poderoso, Deus é fiel, Deus é maravilhoso para nos dar vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fique, irmãos, com esta palavra, guarde-a no teu coração e creia que Deus está no nosso barco, Deus está no nosso problema, Deus está na nossa dificuldade. Ele não saiu, ele não perdeu o controle da situação. Quem sabe, neste momento de dificuldade, eu e você podemos até perder o controle, preocupado com as dívidas, com as lutas, preocupado com o dia de amanhã. Mas eu tenho uma palavra de Deus ao meu e ao teu coração. Ele está dentro deste barco. O que me chama a atenção, irmãos, e de se compreender nesta passagem, é que Jesus estava no barco, Jesus estava dormindo. Eu quero acreditar que mesmo antes dos discípulos irem acordar o Senhor Jesus Cristo, antes deles irem até ele, né, questionar a ele se ele estava se importando com a situação, eu quero acreditar que mesmo quando o Senhor estava ali naquela polpa, o barco não ia afundar, porque Jesus está nele. Irmãos, pode o vento soprar, pode a luta bater na minha e na tua porta, mas se eu e você estiver com o Senhor Jesus no barco, nada vai nos abalar. Então fique com essa palavra. Jesus está no barco dessa situação e o momento certo, na hora certa, ele se levantará ao nosso favor e acalmará a tempestade, acalmará o mar, e o vento se aquietará, e bonança haverá na minha vida e na sua vida. Fique com essa palavra, Deus te abençoe, e continuamos orando, intercedendo para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe os irmãos, fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.